Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um aulão aqui do canal. E hoje eu trouxe esse tema que causa muito confusão para quem não é da área de psicologia, que é qual a diferença entre psicodiagnóstico, avaliação psicológica e diagnóstico psiquiátrico. A galera acha que é tudo a mesma coisa e que o diagnóstico psiquiátrico é a mesma coisa que um psicodiagnóstico do psicólogo. E não. Quero trazer aqui os principais pontos e as principais diferenças de cada um deles. Para você que não me conhece, eu sou a Luísa, eu sou psicóloga, enfermeira, especialista na clínica, né? Eu atendo e sou especialista em traumas. E fora da clínica, como psicóloga, como enfermeira, sou happiness strategist, né? Sou especialista em avaliação psicológica e psicodiagnóstico. E eu acredito que esse é um tema importantíssimo de ser abordado, porque o que a galera mais faz por aí é autodiagnóstico. Só que quando você faz um autodiagnóstico através de um Google, através de um chat GPT, de uma inteligência artificial, ou ouviu falar, né, ou da sua cabeça, isso traz grandes prejuízos para você, porque às vezes você está vivendo de uma determinada forma, mas porque você acha que tem alguma coisa, e aí isso já cola na sua autoimagem, você já acredita que você é assim por causa de alguma coisa, e você fabrica o seu modo de viver segundo a sua crença que você tem alguma coisa. Então eu quero trazer isso daqui para você entender. Afinal, avaliação psicológica, psicodiagnóstico, diagnóstico psiquiátrico, que diacho é isso? Tudo a mesma coisa, é diferente, ok? E aí quero trazer aqui na prática clínica, como eles se diferenciam, não só de teoria, blá, blá, blá. Mas a partir de agora, assistindo essa aula, você vai saber o que procurar e quando procurar, e por que procurar esse tipo de atendimento, ok? E, claro, saber essas diferenças vai te ajudar a integrar cada processo corretamente, porque cada um tem uma função importante. Você não pode ignorar. Só que a galera, na maioria das vezes, ela só fica com o diagnóstico psiquiátrico e esquece do psicodiagnóstico. E aí, você vai entender por que isso te prejudica. Bora lá, então. O que é psicodiagnóstico? Primeiro, é um processo investigativo. Sim, eu vou investigar, eu, enquanto psicóloga, vou investigar o que está acontecendo com você. E o psicodiagnóstico, ele é realizado exclusivamente por psicólogos, não por assistente social, não por professor, não por, sei lá, nutricionista, não. O psicodiagnóstico, não por psiquiatra também, o psicodiagnóstico, ele é feito exclusivamente por psicólogos. E tem foco em entender como o paciente funciona de forma global, como o paciente ele funciona, não só a questão dos sintomas, mas como ele é na vida, nas suas relações, como é a sua personalidade no dia a dia. Então, nós, enquanto psicólogos, aplicando o psicodiagnóstico, nós queremos explorar os aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais. Como eu me sinto, né? Âmbito emocional, como eu me sinto, o que está acontecendo no meu coração, ele está mais acelerado, eu sinto medo, eu sinto tremor, eu sinto tem um embrulho no estômago, né? Pode ser sintomas físicos, mas podem ser sintomas emocionais. Eu fico irritada, fico ansiosa. O que está acontecendo? Eu fico com medo, fico com nojo, eu me sinto alegre, me sinto triste. Quais são os aspectos emocionais do paciente? Quais são os aspectos cognitivos? O que acontece na sua mente? Para onde você direciona os seus pensamentos? Quais são os pensamentos recorrentes? Como que está ali a sua memória, a sua atenção? Também que são os aspectos cognitivos. Como que está ali a sua linguagem? Tem hora que você começa a gaguejar muito, tem hora que você trava, parece que às vezes você do nada esquece, está fazendo uma prova, ficou ansioso, esquece tudo ali para frente. E nós já avaliamos também os aspectos comportamentais.
Eu me estresso mesmo e quero bater em todo mundo. Eu jogo a cadeira na parede, né? Eu vou, levanto e levanto o dedo assim para o outro. Ou, não, eu me isolo, saio do ambiente, quero ficar isolado, não quero entrar em contato com ninguém. Aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais, ok? Método. Qual é o método de um psicodiagnóstico? Além de testes psicológicos, eu posso usar, posso não usar, posso usar testes psicológicos, posso usar testes de rastreio também, para ver se existe alguma ansiedade, alguma depressão, se existe alguma patologia escondida, algum sintoma de algum transtorno comportamental, ok? E aí você utiliza testes psicológicos, além de testes, entrevistas, ou seja, eu vou perguntar para o sujeito, para o cliente, né? Vou fazer perguntas fechadas, perguntas abertas, né? E aí o psicólogo vai fazer as perguntas de acordo com a necessidade do cliente ali, de acordo com o que for percebendo, né? Essas entrevistas abertas, a gente vai conversando e vai direcionando as pesquisas de acordo com a pergunta que o cliente dá, de acordo com a resposta que o cliente dá. Não tem uma pergunta certa, né? E aí, para você que é psicólogo e está assistindo esse vídeo, tem que estudar, tem que ter o tato, né? E entender ali como está o seu cliente, para onde ele está puxando, né? Para não ficar uma coisa mecanizada. E além dos testes psicológicos, das entrevistas, tem a observação. Porque a gente, enquanto psicólogo, a gente sabe que tudo comunica ali quando o nosso cliente chega para a gente na clínica. Então, e aí? Ele mexe muito a perna, fica mexendo a perna, mexe muito o braço, não para, é feborrágico, é uma pessoa que toda hora tem tique, toda hora se movimenta, uma pessoa que está fechada, tá ali quietinha. A gente vai observar tudo, ok? E aí a gente faz tudo isso para identificar se existe transtorno ou não e como o indivíduo ali, o cliente, lida com as suas emoções, com as suas experiências. Ou seja, nós não estamos só olhando o sintoma, nós estamos olhando todos os aspectos que envolvem o cliente. Vai além o objetivo do psicodiagnóstico é além de categorizar sintomas. Nós, enquanto psicólogos, buscamos entender o que está por trás das dificuldades do paciente. Cara, isso daqui faz uma diferença infinita na clínica, no tratamento do cliente. Né? Então, trouxe aqui um exemplo. Um paciente com sintomas de ansiedade pode revelar, por meio do psicodiagnóstico, uma necessidade profunda de aprovação e medo de fracassar. Então, a pessoa, a princípio, ela tem ansiedade, talvez algumas crises de pânico. E aí, na nossa entrevista, nesse psicodiagnóstico, né, aplicando os instrumentos, a gente percebe que, no fundo, os gatilhos dessa ansiedade é uma necessidade de aprovação, uma dependência emocional, é um medo do erro, um medo de fracassar, que talvez lá na infância ele aprendeu esses comportamentos, ele aprendeu que errar faz mal, e errar é incompetência. E aí a gente vai destrinchando o significado para o sujeito. Porque cada pessoa é diferente. Um significado para um pode ser diferente do significado para outro. Tá bom? O que é a avaliação psicológica? É um processo mais amplo, né? A avaliação psicológica, ela não é o psicodiagnóstico, são coisas diferentes. E a avaliação psicológica também é exclusiva dos psicólogos. E a gente quer entender o funcionamento psicológico em diferentes contextos, não só no clínico, mas também na organização, nas escolas, no ramo jurídico você faz avaliação psicológica. Como que é esse sujeito? Como que é a estrutura psicológica? Ou seja, no psicodiagnóstico eu estou investigando se há algum transtorno ali e como esse transtorno se relaciona no modo de existir do paciente. Na avaliação psicológica, não. Eu quero entender mais o funcionamento psicológico dessa pessoa. Então, é muito pedido esse tipo de avaliação, né? Avaliação psicológica, esse tipo de exame. É muito pedido no meio jurídico, para fundamentar processos na escola, quando você vê que a criança está com um comportamento um pouquinho disfuncional, aí você faz uma avaliação psicológica. Na área organizacional, quando você vai contratar um
colaborador, você faz a avaliação psicológica para entender como esse sujeito é. Não necessariamente é para um fim de psicodiagnóstico, um fim diagnosticando um transtorno, não. A avaliação psicológica é mais ampla mesmo para eu entender como essa pessoa é na vida, ok? Então, a gente usa entrevistas, existe aqueles famosos testes de personalidade, existe a parte também cognitiva que nós avaliamos, habilidades específicas, a habilidade de liderança. É um cargo de liderança, mas essa pessoa tem habilidade de liderança? Ah, é um cargo que precisa aprender muito, mas essa pessoa tem um coração ensinado? Ah, é um cargo que você precisa falar bem, mas essa pessoa é uma pessoa comunicativa? E a gente vai tentando também entender as habilidades comportamentais, emocionais do sujeito. Enfim, é uma avaliação mais global. O objetivo é avaliar aspectos como personalidade, capacidades cognitivas e os padrões de comportamento do cliente ali que está ali, do sujeito que está ali. Não se limita ao diagnóstico de psicopatologias. Conseguiu compreender a diferença psicodiagnóstico e avaliação psicológica? Trouxe isso aqui até um exemplo. Avaliação para o processo seletivo de uma empresa, focada em habilidades e perfil psicológico. Então, assim, eu preciso de uma habilidade de liderança. E a pessoa tem que ser comunicativa, porque além de liderar, ela sempre vai dar treinamentos. Uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, talvez não caiba nessa vaga. E aí eu preciso avaliar sem um diagnóstico clínico, ok? O diagnóstico psiquiátrico é diferente dos dois anteriores. Primeiro, o diagnóstico psiquiátrico ele é feito pelo psiquiatra, não por qualquer médico. Pelo médico psiquiatra. É muito importante destacar isso, porque às vezes você vai num clínico, às vezes você vai num ortopedista, sei lá, e ele te dá, até mesmo num neurologista, não, o diagnóstico é feito por um psiquiatra, ok? É muito importante, tá? Se falando em transtornos mentais. Bom, e aí o psiquiatra ele faz esse diagnóstico com base em critérios do DSM. Luísa, o que é DSM? É um manual, o nosso manual que todo psiquiatra, psicólogo anda debaixo do braço. É um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. E também os médicos podem usar o CID, Classificação Internacional de Doenças, que é mais utilizado no meio médico. Mas no meio da psiquiatria, nós usamos mais o DSM, porque é uma linguagem universal que nós avaliamos a sintomatologia do cliente, os sintomas, ok? Então, qual é o foco do diagnóstico psiquiátrico? Identificar e classificar transtornos mentais de forma bem padronizada, como depressão, ansiedade, esquizofrenia. Então, assim, ele vai olhar o que você traz na sua fala dos sintomas, vai observar até seu comportamento e vai falar, com base no DSM, essa pessoa aqui está apresentando esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. E aí ele tem uma hipótese diagnóstica e a partir dessa hipótese ele vai entendendo, é real essa hipótese, não é real? E aí vai fechando cada vez mais o diagnóstico, né? Porque tem os subtipos clínicos também dos diagnósticos, aí ele vai entendendo, ok? E qual é o objetivo? Basear-se em sintomas observáveis para orientar tratamento, muitas vezes incluindo até o medicamento, ok? Então, isso é muito importante. Por isso que o diagnóstico psiquiátrico é importante na clínica, para olhar quais são os sintomas observáveis, né? O que o cliente também fala dele, né? Fala dos sintomas. E a gente não está querendo saber muito dos aspectos emocionais, cognitivos, comportamentais. A gente está mais de olho nos sintomas. Ah, eu fiquei com dor de barriga, fiquei rouca, mas aí eu fiquei muito estressada, fiquei irritadiça, e aí eu fui dormir, fiquei dormindo 16 horas seguidas, não quis levantar, fiquei sem tomar banho por 3 dias, e aí ele vai avaliando os sintomas, ok? Qual é a limitação do diagnóstico psiquiátrico? Ele é mais direto e focado nos sintomas. Pode não abordar a fundo os aspectos emocionais e históricos do paciente. É o objetivo ali, tanto é que a consulta com o psiquiatra é mais rápido. O diagnóstico ele é feito num menor espaço de tempo, entendeu? Então, é objetivo, ele está olhando o sintoma, ok? E aí, Luísa, beleza. Eu entendi que a avaliação psicológica não é para diagnóstico clínico, beleza? É uma coisa mais geral. O psicodiagnóstico é feito pelo psicólogo, beleza. É uma coisa, né, para a gente entender o sujeito ali, como ele funciona, beleza. Né?
diagnóstico psiquiátrico, ok, focado no sintoma, beleza, feito pelo psiquiatra, mas na prática, como que isso se dá? Primeiro é o tempo. O diagnóstico psiquiátrico, ele é mais rápido. Você vai ter o diagnóstico, e se você for um bom psiquiatra, vai demorar um pouco mais, ele vai querer te conhecer mais a fundo. Mas geralmente na primeira sessão você já tem o seu diagnóstico. Mas geralmente é de 1 a 3 sessões você consegue conversar com um psiquiatra. Aí, dependendo do psiquiatra, pode ser uma sessão de 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, vai depender do perfil do psiquiatra, né? Eu, particularmente, não consigo. Eu, como psicóloga, não consigo saber como é essa dinâmica, né? Tão rápido, dar um diagnóstico psiquiátrico, é uma coisa tão séria. Talvez ele pode até levantar na primeira sessão uma hipótese diagnóstica, mas fechar um diagnóstico, vamos levantar aí a bandeira vermelha para psiquiatra que vive, né, dando diagnóstico para todo mundo, né? Bem assim, né? A gente precisa ter uma hipótese diagnóstica e aí sim, a partir disso, pensar numa equipe multidisciplinar, e eu vou falar aqui que isso é muito importante para fechar um diagnóstico. Mas, enfim, o diagnóstico psiquiátrico ele é rápido, de 1 a 3 sessões você já tem. Já o psicodiagnóstico demora um pouco mais. Não, se você chegar na minha clínica e falar, Luiz, eu quero um psicodiagnóstico, eu vou falar, não. Senta aqui comigo, eu quero te acompanhar, quero te conhecer, quero saber da sua história. Então, o psicodiagnóstico, ele leva de 4 a 10 sessões. Já teve pessoas que chegaram na minha clínica querendo fast food, psicodiagnóstico fast food. E não é assim que eu trabalho, e não deveria ser assim da forma que ninguém trabalha, porque nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, sabe? Com expectativas, com uma vida real. Então, sim, isso precisa ser levado muito a sério por nós psicólogos. Então, demora aí de 4 a 10 sessões. Eu geralmente trabalho com 3 meses, porque assim, o paciente chega para mim, e aí ele vai conversando, eu vou avaliando. Então, 3 meses a 6 meses. Eu gosto de até colocar 6 meses, porque aí eu vejo se o sintoma que ele fala que acha que tem é real no discurso dele, entendeu? Porque às vezes ele acha que tem, mas no dia a dia não aparece, entendeu? E é comum a gente achar que tem, porque a gente lê o que tem, a gente coloca isso na nossa cabeça e acha que é a verdade. O famoso efeito placebo, né? De forma negativa. Enfim, então vamos ter esse cuidado na hora de fazer um psicodiagnóstico. Vamos lá, vamos entender a abordagem. A abordagem do psiquiatra, ele vai observar sintomas para classificar. Então, ele busca direcionamento de tratamento imediato. Por quê? Porque o cliente, quando chega no psiquiatra, ele está com um sofrimento comportamental visível muito forte. Então, ele quer diminuir o sintoma comportamental. Entendeu? Então, assim, no transtorno de humor bipolar, ele quer parar de ter a fase maníaca e a fase depressiva, porque, pô, muda muito. Aí já é uma coisa mais imediatista. Por isso que o diagnóstico tem que ser mais rápido. Ou a hipótese diagnóstica, né? Enfim, um transtorno de borderline, que a pessoa, o humor varia muito, né? A pessoa não quer mais viver assim. É um sofrimento muito, muito forte, porque ela não consegue trabalhar, ela não consegue se relacionar, ela não consegue estar em relacionamentos longos, e isso é angustia, porque ela quer ter uma família, entendeu? Ela quer ter um emprego estável, mas ela não consegue. Então, precisa, né, desse direcionamento para dar um tratamento imediato, ok? Sempre o psiquiatra vai observar os sintomas de acordo com o DSM e vai classificar qual é o possível diagnóstico dessa pessoa, ok? E aí, conforme os encontros, a gente vai fechando o diagnóstico. E o psicólogo, a gente vai explorar raízes emocionais. Vamos entender como essa pessoa funciona internamente e externamente e quais são os seus padrões comportamentais, emocionais, quais são os seus padrões pessoais para a gente compreender de forma mais completa. Então, o ideal é o psicólogo e o psiquiatra se comunicarem, que infelizmente não acontece na maioria dos casos. Na maioria dos psiquiatras que eu vejo aí, trabalham sozinhos, mas não deveria. Se o psiquiatra receber um paciente, tem uma hipótese diagnóstica, o ideal seria ele encaminhar o paciente para um psicólogo e eles trabalharem juntos, compartilhando. Ele apresentou isso, para fechar um diagnóstico, né? O ideal é sempre trabalhar com hipótese diagnóstica, com equipe multidisciplinar, né? E aí, no caso, psicólogo e psiquiatra juntos, e aí sim trabalham juntos para fechar um diagnóstico. Nunca já olhar de cara e fechar diagnóstico, porque você pode tratar algo que não é aquele algo, e aí a pessoa vai achar que tem aquilo pro resto da vida, às vezes nem é.
Quantos diagnósticos de transtorno de ansiedade generalizada eram TDAH? E as pessoas faziam avaliação errada. Quantas pessoas com diagnóstico de depressão não era depressão, na verdade era uma tristeza profunda, mas não era só a depressão, talvez era a depressão era um sintoma de uma outra coisa, talvez de um transtorno de estresse pós-traumático, entendeu? Então é muito importante trabalhar em equipe multidisciplinar. Eu trouxe aqui um exemplo integrado. Paciente ansioso recebe diagnóstico psiquiátrico. E aí ele vai tratar. Beleza, ele chega lá e aí o psiquiatra, vamos tomar um ansiolítico, vamos diminuir a ansiedade, beleza. E aí o médico já deu aqui uma orientação para minimizar os sintomas porque o paciente está em sofrimento. E o médico quer diminuir o sofrimento do paciente, beleza. E aí o psiquiatra já encaminha o paciente para um psicólogo e o psicólogo vai fazer o psicodiagnóstico. Para não só olhar o sintoma, mas explorar a causa do sintoma. Explorar os fatores emocionais e trabalhar a fundo essas questões. Porque a intenção é, então, romper os sintomas de forma mais saudável possível, de forma mais fluida possível, para que o sujeito consiga levar a sua própria vida pelas suas próprias pernas. Ou diminuir, não necessariamente tirar medicamento, porque às vezes o medicamento realmente é necessário, mas diminuir o máximo possível o medicamento. E o paciente ter a autonomia da sua própria vida, ok? Aí você me pergunta, tá, Luísa, perfeito, entendi tudo, mas qual é o mais científico? Qual é o mais certo, Luísa? Pois é, né? A pergunta que não quer calar. Veja, não existe mais certo. Os dois estão dentro do científico, ok? O DSM, ele traz critérios padronizados e facilita a comunicação no meio científico, porque todo mundo fala a mesma língua. No passado tinha essa dificuldade, cada um falava uma língua e ficava... Enfim, aí unificou o diagnóstico para todo mundo falar a mesma língua. E o psicodiagnóstico aprofunda a compreensão do paciente. Então, usar o DSM e o psicodiagnóstico juntos vai te ajudar a ter uma visão mais completa, um tratamento mais eficaz. É isso. Ah, Luísa, eu fui no psiquiatra, não quero ir no psicólogo. Tudo bem, mas você vai entender que você vai estar com um tratamento muito inferior do que poderia ser feito se você fosse no psicólogo. Ah, Leita, mas eu quero ir no psicólogo, não quero ir no psiquiatra. Olha, se o psicólogo viu necessidade, te encaminhou para um psiquiatra, vá com um psiquiatra, porque os dois juntos, poxa, vai te ajudar muito mais do que um sozinho, dependendo da situação, ok? Vamos desmistificar aqui algumas coisas. Então, veja, o uso combinado de diagnóstico psiquiátrico e psicodiagnóstico oferece uma abordagem mais humanizada, mais completa. Então, atende tanto a classificação dos sintomas, quanto a compreensão emocional e comportamental do paciente. Aí você vai ficar assim, agora eu entendi porque eu faço isso. Agora eu entendi porque... agora eu entendi porque eu faço... entendi. O paciente começa, parece que você vai abrindo... Ele tá numa escuridão no quarto, aí você vai abrindo uma luz, vai abrindo uma luz, vai abrindo uma luz, vai abrindo uma luz, e o paciente vai... Uau! Entendi como eu funciono, perfeito. Entende? Então, o que eu quero trazer aqui é... Vamos trabalhar os dois juntos, gente. Amor. Nós não somos inimigos, infelizmente, na comunidade da psicologia, a gente olha os psiquiatras como inimigos, não são. Nós somos colegas e podemos trabalhar juntos, ok? E aqui eu trouxe as referências bibliográficas, porque sempre tem umas pessoas aí que assistem os vídeos e falam, tá falando besteira, tá falando errado. A gente lê, sei lá, quantos, mais de 1.000, 2.000 livros na vida, pra vir um sujeito e falar que a gente tá falando errado. Mas, enfim, tô deixando aqui referência bibliográfica para você ir lá pesquisar se você quiser. Muitas são referências em inglês, sim, porque nós temos que ler não só bibliografia brasileira, mas bibliografia de fora também. E aqui eu indico você ler a quinta edição do diagnóstico do DSM, né, diagnóstico manual estatístico, né, de doenças mentais. E veja, espero que você tenha gostado. Isso que eu tenho para falar. Curte e compartilhe esse vídeo, porque ele vai ajudar muitas pessoas. E não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou e se você aprendeu a diferença de psicodiagnóstico, avaliação psicológica e diagnóstico psiquiátrico. E eu te vejo em breve. Tchau!